Depender demais da tecnologia dá nisso, né? Eu dependo do computador até para começar a falar. Mas tudo bem. Tá bom, muito bem. Só que, antes disso, como é que eu saio daqui? Muito bem, bom dia. Desculpa a demora, irmãos. Depender demais da tecnologia aqui. O tema que a gente vai estudar, do capítulo do livro Servo, você está brincando. É o capítulo 3, cujo título é O Servo como Doador. E antes de eu começar a falar aqui, eu queria passar um videozinho para vocês. É um vídeo de uma propaganda de uma empresa de telecomunicações da Malásia. Essa propaganda ela é de 2013, mas eu acho que o vídeo foi para o YouTube não faz muito tempo. Hoje de manhã eu fui dar uma olhada nele, antes de sair de casa, e ele estava com mais de 4.300.000 visualizações no YouTube. E foi um tremendo impacto, assim, muita gente gostou do vídeo. E quando você entra no YouTube para ver esse vídeo, o subtítulo dele lá é O Vídeo que Fez o Mundo Chorar. Vamos dar uma olhada nesse vídeo. Espero que fique bom. Já que hoje nada que seja digital está combinando com isso. Tem. Tá plugado. Sorte que o violão ainda é analógico, porque senão nem isso quer dizer. Aí, tudo bem. Vamos lá. De novo.
pena que o vídeo tenha sido usado com fins comerciais. Mas é um vídeo bonito, né? Que conta a história de um menininho que foi pego roubando e estava tomando um cascudo da mulher a quem ele roubou. E nisso o dono de uma lojinha de verduras lá interveio e pagou o preço do remédio e ainda doou um potinho de soro para aquele menino porque a mãe dele estava doente. 30 anos depois, aquele menino virou um médico e ele reconheceu naquele senhor doente o homem que tinha ajudado ele lá atrás. E ele pôde então retribuir aquilo que aquele homem tinha feito por ele, e talvez aquele gesto tenha ajudado para que a mãe não morresse, e a mãe não morrendo colaborou para que ele tivesse mínima estrutura dentro de casa e para que um dia então ele pudesse se tornar um médico. E aí a propaganda diz, tem o slogan deles lá, doar é a melhor comunicação. E eu assisti esse vídeo e fiquei pensando, por que um vídeo desse teve um impacto tão grande? Eu realmente não lembro quanto foi que colocaram no ar isso aí. Mas 4 milhões de pessoas já viram esse vídeo e descrevem ele como o vídeo que fez o mundo chorar. Nossa, mas por que tamanho impacto, né? Tudo bem que é uma história bonita, mas eu fiquei pensando, será que a realidade que esse vídeo retrata, ela está tão longe assim já do nosso dia a dia e da nossa maneira de agir uns com os outros, que precisa de um vídeo lembrar a gente de uma coisa que é tão básica, ou seja, que a gente deveria se importar com aquele que está do nosso lado. 4 milhões de pessoas assistiram como se fosse uma coisa nova e maravilhosa, quando esse vídeo simplesmente fala de generosidade, que é uma coisa tão simples de entender e não tão simples de pôr em prática à medida que os anos vão avançando. O homem que escreveu o livro que a gente está estudando é o Charles Swindoll, né? É aquele cara que a gente conhece bem, já escreveu aquela série de Heróis da Fé, né? Moisés, Esther, enfim, vários livros com personagens bíblicos. Mas o Swindoll escreveu esse livro no ano que eu nasci, 1983. E na introdução, lá no prefácio, a primeira edição do livro, o Swindoll observa como o mundo que ele observava era egocêntrico, egoísta. Isso em 1983. Imagina, passaram-se 30 anos, quase 31 de lá para cá, e a gente vê a situação caminhando e ela ficou melhor. Infelizmente, não ficou melhor. Aliás, cada passo que a tecnologia dá é um passo à frente para que você se individualize mais. Se feche na sua concha e no seu casulo e deixe para se importar com o outro quando você, por exemplo, for lembrado por um vídeo desse. Aí pesa lá na nossa consciência, a gente vai lá, faz alguma coisinha e segue a vida até que a próxima empresa da Malásia, acho que é Malásia, já esqueci, faça um outro comercial bonito e tocante. Mas lá atrás, 30 anos, aquele escritor já olhava para a sociedade e falava, gente, o que nós estamos fazendo? E hoje eu olho para aquilo que tem ao meu redor e aquilo que eu leio na internet, aquilo com o qual eu tomo contato na minha profissão, e eu penso, gente, para onde a gente está caminhando? E o Swindoll fala, então, ele começa o capítulo, eu achei muito legal, né? Estou fazendo um curso de aconselhamento bíblico lá na Igreja Pedras Vivas, né, do Velho Castro, acho que boa parte de vocês já sabe disso. E a gente tem estudado lá algumas linhas de psicologia e algumas filosofias. E uma coisa que é comum a todas elas, é impressionante. Você olha e é incrível como elas são humanistas. É incrível como toda uma base de pensamento, a gente chama de epistemologia, né? A base sobre a qual você constrói sua verdade, o seu conhecimento. Toda uma epistemologia, todo um conhecimento fundamentado em suprir a minha necessidade, para que eu me sinta bem. Então, há linhas que falam, não, você tem que se satisfazer, você tem que se sentir bem. E há outras linhas que falam, você tem que se abnegar, se doar, mas o foco está em você. Você tem que se reprimir os seus desejos, ou você tem que liberar os seus desejos. E são tantas vozes falando com a gente hoje em dia, de tantas linhas de raciocínio que apresentam para a gente, mas todas elas têm um foco no eu. Eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que ter minhas necessidades supridas, para que então eu possa suprir as necessidades dos outros. Eu primeiro,
eu primeiro. Eu penso nisso como a doutrina do umbigo, né? A linha de pensamento que primeiro faz com que eu supra a minha necessidade, depois talvez eu repare no umbigo de quem está perto de mim. Talvez eu até repare e fale, você está meio gordinho, você não precisa da minha ajuda. Mas essa é uma realidade que a gente vive. Será que não tem outro caminho? Será que não tem outro jeito de viver? Porque eu sei que vocês são bons conhecedores da Bíblia. Todos que estão aqui conhecem as Escrituras. Mas seria ingênuo da nossa parte dizer que quando a gente está lá na nossa casa e lendo a revista Veja e, enfim, entrando em sites de notícias, assistindo a televisão, seria ingênuo da nossa parte dizer que a gente não é influenciado por esse sistema de pensamento que tem lá fora. E às vezes algumas ideias são tão sutis que até nós que conhecemos a Bíblia e que sabemos que tem outro jeito sim de viver, a gente se deixa levar talvez por esse ambiente tão egoísta e egocêntrico que tem lá fora. Onde talvez até mesmo uma propaganda que fale de altruísmo e de generosidade, né? Tem fins lucrativos, certo? Que foi uma propaganda de uma empresa. Mas a gente sabe que tem outro caminho, e a Bíblia aponta para a gente esse outro caminho. Vai ficar fora de... Está aqui, né? Esqueci de passar o slide, eu vou esquecer de fazer isso várias vezes hoje, mas uma ilustração que mostra como a gente vive a filosofia do eu primeiro, a doutrina do umbigo. Mas tem um outro caminho possível sim. E olhando para a Bíblia, a gente encontra no Novo Testamento um homem que foi um professor sobre um tema recorrente. E esse homem foi Paulo. E Paulo, nas suas cartas para as igrejas, ele falou muito sobre isso, sobre generosidade, sobre o papel do servo como alguém que é doador. E se a gente olhar então para aquilo que Paulo ensinou, a gente vai poder tirar alguns princípios. E hoje eu queria falar sobre alguns princípios para daqui a 2 domingos continuar e falar sobre como colocar em prática esses princípios. Mas então Paulo foi um professor de um tema bastante recorrente no Novo Testamento, que é a generosidade. O capítulo no qual me baseei para falar hoje aqui, o livro, aliás, é a carta de Paulo aos Filipenses. E é uma carta que você deve saber bem, na qual Paulo versa bastante sobre a questão da humildade. Em Filipenses está lá aquele célebre trecho de Paulo, onde ele fala para a gente ter o mesmo sentimento que teve Jesus. E aí fala sobre a humilhação do servo, falando de Cristo. E Paulo fala muito sobre isso. Mas, num determinado momento da carta aos Filipenses, Paulo ele fala um pouco sobre as suas credenciais, se é que eu posso chamar assim. Paulo, ele entendia que o seu chamado era para ser um servo. Mas, num determinado momento lá da carta, ele apresenta quais eram as credenciais que aquele servo tinha. Então, acompanha comigo a leitura, eu vou ler no capítulo 3, dos versículos 4 a 7. Se você quiser, está projetado aqui. Então, o que Paulo fala lá apresentando suas credenciais? Ele diz o seguinte: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Se você conhece a vida de Paulo, você deve lembrar que Paulo tinha o melhor que um homem do seu tempo podia querer. Porque ele era cidadão romano, mas ele também possuía a cidadania, ele era hebreu. Então, quer dizer, ele tinha uma posição confortável nos 2 grandes centros do seu tempo ali. Então, ele era um homem que podia transitar com facilidade no mundo em que ele vivia. Mas não só isso. Paulo era um homem muito cabeça, ele tinha uma capacidade intelectual surpreendente, assim, muito grande. E aí ele fala de todas as coisas que ele tinha, de todas as razões que ele tinha para confiar na sua carne. Mas no versículo 7, Paulo conta que quando ele foi iluminado pela graça de Deus,
quando ele foi tocado e se converteu ali naquela visão de Cristo, ele entendeu que aquilo tudo que ele tinha razão para se achar, e para se achar ao máximo, deveria ser considerado como perda e como lixo, por causa de Cristo. Iluminado pela graça de Deus, Paulo entendeu que ele tinha sido chamado para ser um servo, e que uma vez servo, ele tinha sido chamado para ser um doador, para se doar. E quando a gente olha a vida de Paulo, a gente vê Paulo de fato como alguém que entendeu que era para ser um doador. A gente vê que Paulo, por exemplo, foi um doador do seu tempo. Então, se você olha lá em Atos, todos os acontecimentos, desde a conversão de Saulo até o início do seu ministério ali, e depois de como ele progrediu, você percebe como ele entendeu que o tempo que ele tinha aqui, ele não deveria mais gastar com ele mesmo. Olha só o trecho que fala do que aconteceu logo depois que Paulo se converteu. Está lá em Atos, vou ler os versículos 27, 28 e 29. Acompanha aqui comigo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Ou seja, logo depois que Paulo se converteu, ele permaneceu ali com os irmãos em Jerusalém, e ele começou a andar ali, e a Bíblia fala que ele começou a pregar corajosamente em nome do Senhor. Uma mudança radical e que não levou muito tempo para acontecer. Paulo entendeu o chamado e atendeu o chamado. E a Bíblia fala que ele começou a andar ali naquela região, pregando corajosamente em nome do Senhor. E ele fazia isso, mesmo sabendo que as pessoas dali estavam querendo matá-lo. Mas ele continuava ali. E ele continuava doando o seu tempo para falar sobre Jesus àquelas pessoas. Estudar de Atos 8 em diante é ver como Paulo foi um doador do seu tempo. Passou por tanta coisa difícil que talvez não teria passado se ele não tivesse abraçado o chamado de Deus, o chamado de Cristo. Mas ele passou por muita coisa. E tenho certeza que quando ele chegou ao fim da sua vida, ele podia olhar para trás e ter a certeza de que ele tinha empregado seu tempo de uma boa forma. Ele foi um doador do seu tempo. Mas a gente continua considerando o exemplo de Paulo e vê que Paulo foi um doador dos seus talentos. Eu esqueci de colocar aí, dos seus dons, dos dons que ele recebeu de Deus, por meio do Espírito Santo, dos seus talentos e das suas capacidades intelectuais. Ora, você olha para as cartas de Paulo, os temas em que Paulo entrou, as coisas difíceis que Paulo abordou, os temas difíceis que ele abordou, e ele fez isso com tanta clareza, e Paulo foi um homem tão didático, e não teve medo de entrar em assuntos espinhosos, mas ele falou daquilo que era difícil, porém necessário para a igreja. Se Paulo não tivesse disposto a doar aos irmãos aquilo que ele tinha recebido de Deus, um intelecto privilegiado, dons de ensinador, de mestre, né? Mas se ele não tivesse disposto a doar isso aos outros, então provavelmente a gente não teria recebido nada do que a gente recebeu. Já pensou? Quer dizer, não vou ficar especulando, Deus colocaria de outra forma, mas imagina se Paulo tivesse se negado. Não, eu preciso, enfim, estou fazendo um curso, não vou escrever essas cartas aqui para os irmãos, não. Muitas vezes eu não penso assim, né? Mas Paulo foi um doador daquilo que ele recebeu de Deus. E ele colocou tudo isso, submeteu tudo isso aos irmãos para ensinar e para que a igreja pudesse ter uma base sólida como a gente tem hoje. Então Deus usou um homem disposto a se doar para construir essa base de ensino que a gente tem, tão completa, tão clara, tão eficiente na nossa vida. Mas porque Paulo tinha essa disposição e entendeu que ele tinha sido chamado para se doar, para doar seu tempo, para doar suas capacidades, suas habilidades.
Paulo, ele demonstrava que ele tinha uma clara compreensão de qual era o chamado dele. Eu gosto de ver os trechos em que Paulo se apresenta para os seus leitores, para os leitores da sua carta, né? Se você ver lá em Romanos 1:1, ele introduz se apresentando, dizendo: Paulo, servo de Cristo Jesus. Filipenses 1:1, que é a carta em que a gente está estudando: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Romanos 1:1, Paulo, servo de Deus. Esse aqui era o cartão de visitas de Paulo. Ele fala sobre um outro cartão de visitas que ele tinha lá, Paulo, o bonzão, o intelectual, o cidadão, o fariseu, mas ele jogou esse cartão de visitas fora. Passou a usar esse aqui. Paulo, servo de Deus. Um homem que entendeu completamente qual era o chamado e entendeu que tinha sido chamado para doar. Ok, esse é o exemplo de Paulo. Está aqui, claro, indiscutível e um exemplo para nós. Quantas vezes Paulo fala nas suas cartas: façam como eu, sejam meus imitadores? Pois essa é uma característica de Paulo e que vale muito a pena a gente observar, aprender e imitar. Doador do seu tempo, doador das suas capacidades para os outros. E sobre esse tema, Paulo tinha uma mensagem. E eu queria ler com vocês, então, Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos ler só o versículo 3 agora. Está aqui também, se você quiser acompanhar. Diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, 4 também. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, essa aqui foi a mensagem que eu extraí do trecho que eu estudei. A mensagem que Paulo traz sobre essa figura do servo como um doador. Então vamos dar uma olhada primeiro no versículo 3 e ver o que esse versículo fala. Infelizmente, eu queria criar um suspense aqui de revelando aos poucos o slide. Não vai ser possível. Pega um olhinho e coloca um em mim e um ali no primeiro tópico, tá bom? Para a gente evitar de distrair com os demais. Mas vamos analisar esse versículo 3 que Paulo traz aqui de Filipenses 2. Primeira parte do versículo diz o seguinte, então: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. O que Paulo quer dizer com não façam nada? Nada quer dizer nada, certo? Vou repetir: nada quer dizer nada. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. O que Paulo está querendo dizer aqui, para nós, hoje aqui, é para que a gente, a cada atitude que a gente for ter, desde tocar um instrumento aqui, ou trazer uma mensagem aqui, ou conversar com o irmão no final da reunião, nada do que a gente for fazer deve ser feito com a motivação errada. Ou seja, o alerta que Paulo está dando aqui para nós é o seguinte: tudo que você for fazer, checa quais são as suas reais motivações. E checa se você não está fazendo isso dando ao mesmo tempo voz àquelas que são as nossas tendências, algumas das nossas tendências mais fortes, que são o egoísmo e o orgulho. Quantas e quantas vezes, é triste pensar, mas quantas e quantas vezes quando reparo na minha natureza, fico tremendamente chocado como por trás de alguma intenção que aparentemente é nobre minha, pode se esconder lá num cantinho escuro, lá encolhidinho, uma motivação de orgulho e de querer aparecer um pouco. Quantas vezes a gente não assume uma função ou não aceita participar de alguma coisa, pensando na projeção que aquilo pode dar para a gente? A natureza humana é terrível, é terrível. É triste demais pensar que mesmo nas atitudes mais nobres que eu posso ter, lá dentro se esconde um pouquinho de orgulho, e se esconde um pouquinho de vontade de querer ter algum reconhecimento. Se cada um de nós aqui for ser 100% honesto conosco,
conosco mesmos, se cada um aqui for ser honesto, nós consigo não, mas tudo bem. Se cada um for ser honesto consigo mesmo, aí sim, vai entender que às vezes isso acontece. Mas Paulo fala, tudo que você for fazer, cheque quais são as suas motivações. E não se propõe a fazer nada se por trás daquilo se esconder um pouquinho de ambição egoísta. Eu quero fazer porque eu quero estar lá. Ou por vaidade. Eu quero fazer porque eu quero ser visto e quero ser reconhecido. Na verdade, Paulo fala e Paulo nos aconselha a dominar esse impulso egoísta como? E aí vem a segunda parte do versículo. Agindo com humildade. Agindo humildemente. Se você ler lá em Filipenses 2, alguns versículos depois, Paulo fala sobre a atitude de Jesus. E dá então como alvo máximo e o exemplo máximo, o exemplo de Cristo. Para que a gente consiga se livrar desse sentimento de ambição egoísta, de vaidade e de querer se projetar. Mas agir com humildade. E Paulo conta, e dá o exemplo de Jesus, e nos lembra então que Jesus, ele era Deus, mas o que o versículo diz? Que ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. O que isso significa? Que Jesus não tirou vantagem do fato de ser Deus. E olha que ele podia ter feito isso. Ele era Deus. E durante várias vezes na vida de Jesus, a gente vê ele sendo confrontado com isso e sendo até desafiado. Até na cruz, os homens olharam para ele e falaram: você não falou que você é filho de Deus? Desce daí, desce da cruz. E ele foi tentado por Satanás, e Satanás falou para Jesus: está escrito, né, sobre os seus anjos, se atira daí para ver se os seus anjos vêm te resgatar. Mas Jesus não se aproveitou do fato de ser Deus, não tirou vantagem disso. Ora, que exemplo que ele deixou para a gente. Mas quantas vezes a gente não julga a nossa posição e a nossa situação como digna de algum mérito e tenta tirar vantagem disso. Mas Jesus não tirou vantagem do fato de ser Deus e assumiu a forma de servo e se doou. O exemplo máximo do servo como doador. Então Paulo diz: haja humildemente. E mais à frente ele diz como fazer isso. Considere o exemplo de Cristo. Mas ele dá sequência no pensamento então no versículo, e aí ele ensina ou ele orienta a considerar os outros superiores a si mesmos, como forma de substituir pensamentos de egoísmo e de vaidade por humildade. Forma prática então de agir: considerem os outros superiores a si mesmos. Agora eu pergunto para vocês, isso significa inferioridade? Significa ter um complexo de inferioridade? Ou seja, reconhecer que todas as pessoas têm melhores características do que eu, têm melhores qualidades que eu não sou nada, eu não sou ninguém. Significa isso? Não, né? Se você pensar comigo, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, esse tipo de problema, um problema de autoestima, um problema de autoimagem, dificilmente ela vai conseguir agir dessa forma, com humildade e como doadora de si mesmo para os outros. Porque, na verdade, uma pessoa que se julga inferior aos outros e que fica remoendo aquilo, ela sempre vai se achar merecedora de alguma coisa. Sempre os outros estão em dívida com ela. Mas não é isso que Paulo fala. Quando Paulo fala, considerem os outros superiores a si mesmos, ele está querendo dizer que o amor de Cristo por nós, refletido na nossa relação interpessoal aqui, deve nos impelir, deve nos impulsionar a olhar para o nosso irmão e considerar ele digno de um tratamento especial. Todos eles. Você já viu aquela propaganda? Eu queria ter trazido o vídeo, mas estava horrível, então não deu. Mas você já viu aquela propaganda de uma seguradora, em que aparece um ator bonitão da Globo lá, e aí ele está lá na seguradora saindo e o vendedor está falando para ele: então você tem direito a guincho, você tem direito a não sei o quê, e se seu carro quebrar, a gente faz não sei o que lá. E aí o ator da Globo fala: puxa vida, hein? Tratamento VIP aqui, né?
Aí o vendedor da seguradora fala para ele: ah, que isso, você é uma celebridade, aqui a gente trata você igual trata todo mundo. E aí ele fica com aquela cara de banana, por achar que aquele tratamento preferencial era só para ele. Mas quem dera a gente conseguisse viver assim. Olhar para o outro, independente de quem ele seja, e considerar ele digno de um tratamento preferencial. Ao invés de sempre querer satisfazer o meu umbiguinho, olhar para o meu irmão e falar: puxa vida, ele merece ser tratado diferente. Não importa quem ele seja. Ele é meu irmão. Jesus morreu por ele. Ele merece um tratamento especial. É disso que Paulo fala, quando ele está dizendo que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. E aí no versículo 4, Paulo continua então e ele fala: cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui Paulo entra num tema que é difícil de tratar, né? Porque o que ele está propondo aqui? Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. A proposta aqui é que eu não viva de forma a, em 100% do tempo, querer resolver os meus problemas e resolver as minhas necessidades e atender às minhas necessidades. O que Paulo está propondo aqui é que eu me liberte da cultura do meu ego, de satisfazer sempre a mim primeiro. Não cuidar somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso implica em várias coisas, porque como é que eu posso cuidar do interesse dos outros se eu não gastar um pouquinho de tempo tentando o quê? Saber qual é o interesse dos outros. Isso demanda também doação. Como é que eu vou atender a esse versículo se eu não sei pelo que meus irmãos estão passando? Se eu não sei, eventualmente, se eles estão precisando de alguma coisa. E aí eu não estou falando só de dinheiro e de necessidades financeiras. Aliás, permita fazer um parênteses aqui. Embora o livro trate bastante dessa questão de doar e fala de doação financeira, eu ampliei um pouquinho, como vocês puderam perceber, o pensamento para falar sobre tempo, sobre capacidades. Mas enfim, como é que eu vou cuidar do interesse do meu irmão se eu não sei qual é? E se eu não me importo em descobrir qual é? Ora, sentado dos nossos lados aqui nesses bancos, tem pessoas. E pessoas com histórias, e pessoas com situações e com necessidades. E a palavra me chama e me orienta a viver de uma forma um pouquinho diferente daquela que o mundo propõe lá fora. Cuidar não só dos meus interesses. E de forma alguma a palavra está dizendo para você não cuidar dos seus interesses. Não, esquece, deixa de pagar suas contas, deixa de cuidar da sua casa e cuida dos interesses. Não é isso. Mas eu tenho certeza que ninguém precisa ser ensinado a lembrar de cuidar dos próprios interesses, né? A grande questão aqui é lembrar de não fazer isso em 100% do tempo, mas aprender a cuidar também dos interesses dos outros. Quando você vai lendo aqui no capítulo 2, vai percorrendo aquilo que Paulo fala, ele continua tratando do tema da humildade e da generosidade, embora ele pontue algumas outras coisas. Mas no capítulo 3, Paulo chega a um ponto em que ele fala o seguinte, olha lá, versículo 17: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Que padrão que é esse? O padrão que Paulo mostrou desde o começo do capítulo 2, durante todo o capítulo 2 e começo do capítulo 3. O padrão de Cristo, o padrão de alguém que entende que foi chamado para ser servo, foi chamado para se doar. Enfim, Paulo diz: sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. E no versículo 18 ele fala o seguinte: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e o seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Repara só, Paulo está dizendo que existem
Primeiro, ele frisa que ele está dizendo isso com lágrimas. Então você imagina o quanto essa situação causa pesar em Paulo. Ele está dizendo que existem pessoas que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha aqui como é sério essa identificação que Paulo faz. E Paulo diz, o destino deles é a perdição, e olha a característica que Paulo aponta nessas pessoas que ele descreve como inimigos da cruz de Cristo. O seu Deus é o seu estômago. Ou seja, pessoas que vivem, primeiro, pensando no agora e no aqui e na satisfação das suas necessidades. E segundo, pessoas que querem satisfazer só as próprias necessidades. O seu Deus é o seu estômago. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que me importa, as minhas necessidades, os meus desejos, o meu desejo de estar lá na frente, o meu desejo de fazer. Eu, pensando nessa figura, eu lembrei de situações em que são engraçadas, mas que é a tal da festa do casamento. Você está lá na festa de casamento, está tudo tranquilo, tudo correndo bem, até que alguém ouve as palavras mágicas. A mesa de docinhos foi liberada. Se você está rindo, você já deve ter lembrado o que acontece, né? Quando alguém diz que a mesa de docinhos foi liberada. É o estouro da manada, certo? Eu lembro no meu casamento. No meu casamento eu devo ter comido 2 docinhos e meio. Não, brincadeira, não foi assim. Mas já reparou, no casamento, liberou docinho, é o estouro da manada. E muita gente lá, e às vezes eu fico olhando de longe assim. Essa história de o Deus dele ser o estômago, eu tenho até medo de pensar, porque a voracidade com que a coisa acontece ali é assustadora. É uma brincadeira, mas muitas vezes a gente age assim fora de festas de casamento. Muitas vezes quando você percebe e identifica uma oportunidade de se dar bem e de ter um benefício, você corre para cima com a voracidade, como algumas pessoas correm para a mesa dos docinhos ali na festa de casamento. Depois, na hora da gravata, ninguém aparece. Mas Quando o Roberto queria ver uma coisa, percebe o tipo de crente que os caras são? Põe comida na mesa. Eu nunca vi crente ser tão esfomeado. É verdade. Às vezes eu converso com a Larissa, ela fala que na igreja dela o pastor, ele algumas vezes pregou sobre isso, né? Ele falava assim, a gente fala de adultério, a gente fala de mentiras, intrigas, quem é que fala aqui da gula? Aí todo mundo abaixou a cabeça, assim, a igreja inteira, os barrigudinhos lá. Já é ocasional para você, não luta bastante sobre Provavelmente. Ainda não cheguei nesse ponto. Mas ele diz que o Nutra chama Nutra justamente por causa das refeições que tem, né? Pra gente se nutrir, que é comida o dia inteiro, né? Mas enfim. E quantas vezes a gente não se comporta, então, olhando lá para a mesa do docinho, eu identifiquei a oportunidade, eu vou tirar da minha frente todos os obstáculos possíveis e imagináveis, mesmo que um dos obstáculos seja um limão, mas eu vou tirar ele da frente porque eu quero chegar ali. Poxa, quantas vezes a gente consegue se dar bem em alguma situação e a gente sai cantando vantagem e ainda tirando sarro do irmão bobão que não conseguiu. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? É duro ouvir essas coisas. Mas Paulo qualifica pessoas que têm como Deus seu próprio estômago como inimigos da cruz. E ele diz isso em lágrimas. Se Paulo falou sobre isso em lágrimas, eu me pergunto como é a visão que Jesus tem de quando a gente age dessa forma. Paulo escreveu essa carta e naquele momento ali, lágrimas mancharam o papel dele. Imagina como é para Jesus olhar para a gente e ver que muitas vezes a gente age assim, botando o nosso estômago em primeiro lugar. O exemplo que Jesus deixou foi tão diferente, e pode ser encontrado, na aula que vem eu espero desenvolver melhor isso, mas ele pode ser encontrado em tantos trechos. Jesus dizendo que tem um caminho, que é muito diferente do que às vezes a gente segue. Lá em Mateus 6:2, quando Jesus ensina aos seus discípulos sobre como viver, a ética cristã, né, parte do Sermão do Monte. Jesus fala sobre jejum, Jesus fala sobre oração e Jesus fala sobre doação. E ele ensina que é dever
daquele que o segue, doar. E a doação que agrada é aquela que é feita anonimamente. Tiro o meu próprio estômago da frente e tiro também o meu próprio ego, de modo que Jesus fala, o que sua mão fizer, que a outra mão não saiba. E ele ensina a doar e a fazer isso anonimamente. Em Marcos 12, e esse trecho eu queria ler, Marcos 12, 41 a 44. O exemplo tão bonito de uma viúva. Alguém lê para mim, por favor, Marcos 12, 41 e 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha que exemplo tão maravilhoso, né, dessa mulher. E Jesus se senta ali, ele começa a observar, ele conhecia o que tinha no coração de cada pessoa, e ele vê pessoas doando daquilo que lhes sobrava. Quer dizer, eu já satisfiz todas as minhas necessidades, eu não preciso mais de nada, talvez nem precise mais guardar dinheiro, que eu já guardei tudo que eu precisava. Agora então eu tiro e dou. Mas Jesus vê uma viúva chegar lá e colocar tudo que ela tinha. E Jesus fica satisfeito com o coração dela e com a obra que aquela mulher fez. Jesus nos ensina a doar aos amigos. Eu queria que vocês abrissem 2 pessoas. Uma lê Lucas 6:38 e a outra, por favor, lê Lucas 6:30 e 31. Então, primeiro Lucas 6:38. Dai se vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida, voltando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medides também vos medirão de novo. Jesus aqui ensina os seus ouvintes, os seus discípulos a dar. E nesse trecho, se você ler, você vai ver que Jesus está falando sobre doar ao seu próximo. Doar aquele com que você... ao seu amigo, posso dizer assim. Mas ele ensina também a doarmos até aos inimigos, que é o momento da fala de Jesus, onde está Lucas 6, 30 e 31. Pode ler. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Dê a todo aquele que lhe pedir. Olha só a proposta de Jesus. A noção de que a gente foi chamado para ser servo e para ser doador deve estar de tal forma arraigada no nosso modo de pensar, que até quando nós formos usurpados, quando alguém tomar algo de nós, a gente deve doar e não exigir que a gente seja retribuído. E não só dinheiro, mas oportunidades, tempo, enfim, aquilo que você puder imaginar. Mas Jesus ensina que até se você for tirado, usurpado, algum direito seu, deixa, doa, abre mão. E não exija que você seja retribuído. O que você quer que os outros te façam, faça também você a ele. Então, encerrando, pensei em algumas formas de viver isso. Porque não adianta só a gente conhecer, mas viver essa mensagem de Paulo e viver a mensagem de Cristo. Então coloquei aqui alguns pensamentos para a gente ruminar durante o nosso dia e durante a nossa semana. Abaixa a ditadura do eu primeiro. Abaixa a ditadura do ego, de ter que levar vantagem sempre em tudo. Vamos tentar substituir na nossa cabeça desejos de chegar lá, de conseguir, de ter, por pensamentos como esses. Eu estou mostrando interesse sincero pelos que me cercam? Por que eu tenho que ser sempre o primeiro em tudo? Pensamentos como esse aqui, deliberadamente desisto de fazer minha vontade hoje. Senhor, ensina-me a maneira como o Senhor age com os outros, conosco, e depois leva-me a agir assim também. O exemplo está aqui de Jesus. Ensina-nos, Senhor, a maneira como o Senhor agiu conosco, e depois nos ajuda a agir dessa forma também.
Pensamentos como: hoje meu desejo mais sincero é reprimir minhas fortes tendências competitivas e dirigir essa energia para incentivar pelo menos uma pessoa. Ao invés de eu querer chegar lá, olhar para o lado e ajudar pelo menos uma pessoa a chegar lá. Vou aproveitar que ele não está aqui, o César, para dar um breve testemunho. Assim. Eu pensei bastante nele enquanto eu estava preparando essa mensagem, porque o César ensinou a gente a tocar violão. Eu, Dani, Marquinhos, Paulo, o Rafa, ensinou todo mundo que toca aqui hoje, aprendeu com o César. E o César tem um conhecimento bacana de música, né? E ele se propôs a ensinar. Mas o que me vem à memória sempre é quantas vezes o César não deixou de tocar e ficou no banco para que um de nós pudesse estar aqui no lugar dele tocando, às vezes horrivelmente, e a igreja sabe, ele lembra como era. Mas quantas vezes ele não falou: ah, tudo bem, toca, e foi sentar e cantou e participou da reunião? Quantas vezes eu não vi o César fazer isso? E é porque ele fez isso hoje que a gente consegue tocar hoje um pouquinho melhor, por essa atitude dele. Então, por que eu tenho que sempre estar lá? Por que eu tenho que sempre ser o primeiro? É o que eu aprendi desse estudo e dessa mensagem. Outro testemunho que eu queria dar é sobre a proposta que tem sido adotada por alguns professores, o Felipe, por exemplo, de sempre terminar sugerindo alguma coisa. No domingo que você deu aula lá embaixo, você sugeriu para as pessoas compartilharem versículos da palavra, não foi? Instruções do Novo Testamento. Eu não estava aqui, mas aí, isso foi no domingo. Naquela semana eu estava tendo uma semana horrível, difícil, assim, com algumas inquietações sobre o meu trabalho e passando por momentos chatos mesmo, muito chatos. Só a Larissa sabe como foi que eu estava chato. Mas eu estava lá trabalhando num dia bem triste, assim, e pipocou minha janela do Facebook e a tia Rose apareceu lá. Aí, o que ela vai pedir? Aí a tia Rose falou assim: o Felipe aconselhou a gente a compartilhar o ensinamento do Novo Testamento. Vou compartilhar um versículo com vocês. Qual era o versículo que ela compartilhou comigo? Filipenses 2, de 4 a 7. Filipenses, o trecho da ansiedade, não é Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 3. Fugiu da memória aqui, gente. 4, 6 e 7, né? Isso. Tá lá, né? Não andem ansiosos. Tia Rosa colocou lá Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma. Antes seja conhecida diante de Deus suas petições com súplicas e ações de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Nossa, eu falei: tia, eu estou num evento e vai começar a descer lágrima daqui a pouco. Olha o que você está fazendo comigo, para. E agradeci a ela, mas, enfim, por causa de uma aula e de uma leve cutucada, assim, eu fui abençoado pelo versículo que a tia Rose colocou para mim no Facebook. E, portanto, eu queria terminar hoje dizendo que se a gente olhar para o lado aqui, a gente vai ver pessoas com necessidades. E, refletindo sobre o que a gente leu aqui, a gente entende e é desafiado a não viver 100% do tempo querendo suprir as nossas necessidades. Então, se você olhar para o lado, você vai ver inúmeras maneiras pelas quais você pode doar. Aqui nessa igreja mesmo, a gente realiza atividades pelas quais alguém pode doar um pouco do seu tempo, doar um pouco do seu talento, doar um pouco do seu dinheiro, do seu esforço, para fazer com que outras pessoas sejam abençoadas, assim como eu fui pelo versículo da tia Rose. Então, uma visita ao Abrilac. Se você não tem jeito para abordar idosos como eu sou péssimo nesse ministério, tem outras coisas. Hospital. A gente teve ontem lá no Hospital do Servidor Público. Como foi maravilhoso, como foi legal participar daquilo. Doar tempo, né? Por que todos os meus sábados, de janeiro a dezembro, do início da minha vida até o fim dela, eu tenho que gastar comigo? Por quê? Será que um sábado por mês, uma tarde de sábado por mês, tirada dos meus interesses, vai me fazer mal? Hospital. E o trabalho com as crianças, por exemplo, que a gente fez lá em outubro, no Dia da Criança, ou na IBF, que vai ter agora em junho. Oportunidade para que a gente aplique o que é doar, o que é se doar. Então fica aqui a sugestão, né? Tudo bem que falamos aqui de grandes
eventos que a igreja faz, mas pensa em terminar esse culto aqui e lembrar de alguém que está do seu lado aí, ou identificar alguém que está entre nós, ou mesmo alguém que você conhece, e que esteja precisando que você seja responsável de aplicar a mensagem que a gente aprendeu, e se doar um pouco, quer seja recurso, quer seja tempo, quer seja capacidade. Mas fica aí o desafio para a gente viver de forma prática aquilo que Paulo nos ensinou, aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Deus nos ajude, nos abençoe. Amém. Queria então somente encerrar com uma palavra de oração. Os que puderem em pé, eu queria pedir para o Mário Lúcio, despedindo.